A seleção brasileira se despediu da Granja Comari rumo à Bolívia para mais um desafio importantíssimo nas eliminatórias da Copa do Mundo. O clima foi de muita expectativa, emoção e foco total. Carlo Ancelotti e todo o grupo se reuniram para a despedida, e teve de tudo: torcida acompanhando de perto, jogadores distribuindo acenos e até algumas declarações marcantes antes do embarque. E aí fica a pergunta: quem falou e o que realmente rolou nesse último contato em solo brasileiro? Entre os mais animados estavam os atacantes, que sabem da responsabilidade de enfrentar a altitude boliviana. Olá, amigos! Após dias intensos de trabalho na Granja Comari, o técnico Carlo Ancelotti, o departamento de logística da seleção brasileira, também em conjunto com o pessoal da fisiologia, o departamento médico comandado pelo Dr. Rodrigo Lasmar, enfim, toda a comissão da seleção brasileira preparou uma logística especial, uma força-tarefa para o jogo contra a Bolívia na altitude de El Alto. A seleção brasileira voltou a utilizar a Granja Comari, algo que não acontecia com o time principal masculino desde novembro de 2023. Durante toda a era Dorival Júnior, a seleção ficou distante da Granja. A primeira data FIFA do técnico Carlo Ancelotti foi em São Paulo, com os treinos sendo realizados no CT Dr. Joaquim Grava, a casa do Corinthians, e agora o desejo do Carlo Ancelotti foi atendido. Sempre que possível, utilizar as instalações da Granja. Até costumo brincar, né? A Argentina usa o CT, o Peru usa o CT lá em Lima, o Uruguai usa o próprio CT. A única seleção do planeta que não utiliza o seu CT é a seleção brasileira. Claro que isso tem uma questão geográfica, o nosso país é muito grande, há uma necessidade de atender as várias praças espalhadas por todo o Brasil. Há capitais que estão há muito tempo sem receber a seleção brasileira. Nesse ciclo, o Brasil conseguiu a Belém, a Cuiabá, a Salvador, a Brasília, foi a Curitiba, enfim, passeou por alguns estádios das capitais brasileiras e ainda assim impossível atender todas. Mas a ideia do técnico Carlo Ancelotti é daqui pra frente sempre utilizar a Granja. E aí quando você utiliza a Granja, você faz todos os treinos em Teresópolis e na véspera da partida viaja pro local do jogo. Foi assim que a seleção brasileira fez antes de enfrentar o Chile. Desceu a serra e pernoitou no Rio de Janeiro, já ali na Praia da Barra, para evitar qualquer problema logístico na hora de ir para o estádio. Só que para esse jogo contra a Bolívia, diferente do que a seleção brasileira sempre faz, a equipe não está na cidade onde a partida contra a equipe da Bolívia vai acontecer, mas sim em Santa Cruz de la Sierra, e faltando 3 horas para a bola rolar, a equipe pegará o avião novamente. Eu explico. O jogo da seleção brasileira contra a equipe da Bolívia é em El Alto, que fica, o estádio municipal de El Alto fica a rigorosamente 4.080 metros de altitude. Para você ter uma ideia, o estádio onde a seleção boliviana treina, os times brasileiros estão muito acostumados a entrar em campo, é o Hernando Siles, em La Paz, onde inclusive foi a última partida entre Brasil e Bolívia com o mando dos bolivianos, 4-0 para a pentacampeã do mundo. O Hernando Siles fica a cerca de 3.600 metros de altitude. O estádio de La Paz está 500 metros abaixo do estádio El Alto. Então, para minimizar os efeitos da altitude, os estudiosos, o pessoal da fisiologia indica que os efeitos da altitude eles são muito sentidos no corpo 6 horas após você chegar no local. Então, a ideia da seleção brasileira é ficar menos de 6 horas em El Alto. Então, o time saiu do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 4h30, embarcou para Santa Cruz de la Sierra, o voo dura cerca de 3 horas, chegou por volta das 7h30 da noite, horário de Brasília, 6h30 no horário local, e vai passar toda a noite focando no descanso dos atletas para, depois do almoço, fazer a pré-eleção e aí sim pegar um voo curtíssimo para El Alto. Saiu do aeroporto, já foi pro jogo, jogou, coletiva muito rápida, zona mista muito rápida, já voa de... Ancelotti, por sua vez, manteve aquele estilo tranquilo, mas deixou claro, ninguém pode vacilar contra a Bolívia. A despedida teve clima de união, com o grupo mostrando confiança para buscar mais 3 pontos na tabela das eliminatórias. E não para por aí. Alguns jogadores fizeram questão de destacar que esse duelo vai ser um verdadeiro teste de resistência. O Brasil chega com força máxima, e Ancelotti já tem a estratégia montada. Agora, só resta saber, quem vai brilhar nesse jogo fora de casa?
E aí, torcedor, será que o Brasil... Conhece até onde ele pode chegar, o que a experiência dele pode acrescentar e aquilo que também ele precisa ouvir para aprender. Então, a ideia do Ancelotti, que tá indo pela primeira vez à Bolívia, tá comandando pela primeira vez uma equipe no alto do morro, a ideia do Ancelotti, ele até já teve em 86 uma experiência como jogador na altitude, mas tá lá no passado, né, muito tempo. Então, a ideia do Ancelotti foi conversar com jogadores que já estiveram na altitude, conversar muito com o Dr. Rodrigo Lasmar, que vira e mexe está na altitude também com a equipe do Atlético Mineiro, já esteve várias vezes na altitude com o Tite, nesse último ciclo, nos últimos 2 ciclos de Copa do Mundo, conversar muito com jogadores para entender velocidade da bola, passe, e a ideia é ter um jogo que minimize o desgaste físico da seleção brasileira. Então, somada às conversas que o Ancelotti teve com quem já jogou na altitude, com o filho dele, o David Ancelotti, que sofreu muito para conseguir um bom resultado em Quito, que não está nem perto da altitude, de El Alto, ele encontrou uma maneira, e a ideia é ter uma seleção com muito frescor físico para entrar dentro do gramado, por isso são 9 mudanças em relação à equipe que enfrentou o Chile depois desses 3 dias de trabalho na Granja Comari. Aliás, daqui a pouco a gente vai relembrar o time, mas é importante dizer que o Carlo Ancelotti, como eu já abordava no início desse boletim, sempre que possível quer utilizar as instalações em Teresópolis. Ele se despediu dos funcionários, se despediu das pessoas que ajudaram a seleção brasileira. É uma logística muito grande, são muitos funcionários. Claro que você não precisa pagar diária de hotel, isso diminui até o custo da seleção brasileira, mas são muitos funcionários que você tem ali que trabalham rotineiramente com a pentacampeã mundial, porque quando não treina a seleção principal, treina sub-20, quando não treina sub-20, treina feminina, treina sub-20 feminino, sub-17, categoria de base. Então a Granja Comari, por mais que receba pouco a seleção brasileira masculina principal, ela tá sempre ativa, né? Ela tá sempre recebendo todas as categorias da seleção brasileira. Então o Ancelotti, ele se despediu dos funcionários da Granja Comari, um momento muito fraterno, e o desejo dele é voltar antes da Copa do Mundo. Se isso vai ser possível, ainda não sabemos. Há um período de preparação antes do início do Mundial, vai depender do calendário do futebol europeu e da divulgação também do calendário do futebol brasileiro, porque a expectativa é que alguns jogadores brasileiros sejam convocados. Aliás, jogadores brasileiros todos, é claro são, mas jogadores que atuam no futebol nacional sejam convocados para a Copa do Mundo. Então a seleção ainda está esperando sorteio que vai... O Brasil vai dar show na Bolívia? Quem deve comandar o ataque nessa partida? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece, se você quer acompanhar tudo sobre a seleção, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like para fortalecer. Porque aqui, você fica por dentro de tudo sobre a nossa amarelinha.